Amigos do Diálogo Espírita, hoje nós vamos recapitular os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Vamos detalhar aqui, filosófica, científica e religiosamente, os pilares em que se sustenta racionalmente a doutrina codificada por Allan Kardec. E temos ainda uma pergunta sobre como tomar as grandes decisões da vida. Com vocês, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que de um modo geral são considerados 5. Há alguns mais, alguns conceitos, mas podemos resumir em 5 deles. E realmente são pontos fundamentais de todo o corpo doutrinário da doutrina, que são a existência de Deus, a sobrevivência e imortalidade da alma, a pluralidade das existências, nós chamamos mais comumente de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, que nós também mais conhecidamente como mediunidade. Então aqui a Rose e o Gilberto hoje vão destrinçar para nós esses princípios básicos. Eu começo com a Rose, que vai falar sobre Deus, né? Fácil, né? Tranquilo. Fácil. Que é Deus? A primeira pergunta dos espíritos. E aí nós. A pergunta já é indicativa. Para nós espíritas, o fato de Kardec não ter perguntado quem é Deus, mas que é Deus, já indica que a sua natureza, né, transcende tudo aquilo que o ser humano é. É um ser superior, acima da criatura humana. Pelo tipo de pergunta que é Deus, a gente já tem essa colocação. Mas o que os espíritos respondem, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quando Kardec pergunta onde se pode encontrar provas da existência de Deus, eles respondem: procurai, né, a causa de tudo que existe. Tudo que o homem não criou tem que ser criado por um ser superior a ele. E a esse ser chamamos Deus. Os cientistas se dividem, entretanto, né? O Espiritismo procura caminhar de acordo com as descobertas científicas, com as conclusões filosóficas da sua época. E alguns cientistas até não acreditam na existência de Deus, mas hoje, na nossa época, né, nós temos argumentos ponderáveis da ciência a favor da necessidade de uma inteligência superior para criar o nosso universo. Descobriu-se que as galáxias, aos milhares, estão numa expansão acelerada. O que indica essa expansão acelerada? Que elas devem ter saído de um ponto comum. Se elas estavam comprimidas num ponto comum, de onde surgiu essa energia inicial que expande e deu origem a todo o universo? Dizem os cientistas que essa energia inicial não tem causa física possível, porque ela originou todo o universo que existe, que ainda está em expansão. Então, tem que ter sido ato de uma inteligência exterior ao universo, para ter dado toda aquela fonte de energia que se transformou em matéria. A essa inteligência exterior a todo o universo chamamos Deus. Outra coisa, não é que, num certo sentido, prova que foi necessária uma singularidade, como eles chamam inicial, um fator externo ao universo para que ele fosse criado. Se tivesse tido uma alteração de 1 quintilhão na organização primitiva daqueles núcleos fundamentais da matéria, o universo estaria expandindo sem se condensar nas galáxias e nos planetas até hoje, ou colapsaria sobre si mesmo. 1 quintilhão é o grau de organização, seria suficiente, se fosse diferente, para que o universo não pudesse ter se consolidado e produzido a vida. Outro fator, né, que a própria ciência indica na necessidade da ideia de um Deus criador: radiação de fundo. Descobriu-se que existe um ruído de fundo que os cientistas captavam e não sabiam explicar a origem. Descobriu-se que esse ruído de fundo, essa estática, né, é um ruído da explosão, ou do momento inicial do Big Bang, em que o universo começou a expandir.
e que ele é igual em todos os pontos em que é possível ser captado, para todos os lados, se é que podemos usar essa essa figura de linguagem, né? Em que se ponham as antenas a captar os ruídos dessa radiação de fundo, ela é idêntica, significando também que o universo surgiu de um ponto único, quase sem dimensão material, e que aquela energia toda se organizou na vida triunfante que nós vemos ao nosso redor, provando a necessidade de uma inteligência superior a que chamamos Deus. Muito bem, maravilha. Gilberto, segundo item para você lá, a imortalidade da alma. Pois é, Wilson, Rose, prezados amigos, depois dessa explanação da Rose, da complexidade do universo, que tudo funciona perfeito e que nós somos criados simples e ignorantes, faria sentido não ter mais nada depois da morte? Acabou, né? Acabou. Onde estaria a bondade divina? A inteligência. A inteligência. Nós somos criados para atingirmos o grau de espíritos de luz. Então não faria sentido, é impossível alguém imaginar nesse universo todo, como a Rose colocou, que nós estamos aqui no mundo praticamente saindo do mundo primitivo, do mundo de prova e expiação, agora que vai para o mundo da regeneração e pronto, não tem mais nada. Onde estaria Deus nisso tudo? Principalmente até porque a nossa expectativa de vida aqui onde nós moramos é muito pequena. Deveríamos ter então 1 milhão, 2 milhões de tempo aqui para que pudéssemos então chegar a um estágio evolutivo um pouco maior. Fora que os próprios espíritos se comunicam e nos dizem, né? Estamos vivos. Estamos então. Continuamos. Não faz sentido então imaginar que acabou. Existe uma corrente também religiosa, assim, uma crítica, a gente sempre faz questão de dizer isso, que vai chegar num determinado momento do juízo final, aí alguém vai escolher. Você fica, você vai, você fez. Mas como? Assim, sem mérito, ou porque eu gosto de você, ou não gosto? Então, não faz sentido nenhum. Eu não consigo imaginar uma outra forma sem as várias existências que nós tivemos e que vamos ter. Eu mesmo estou aqui, nem sei ainda se eu vou conseguir reencarnar nesse mundo de regeneração. Imagine, onde estaria Deus se não houvesse a imortalidade da alma, né? Não faz sentido para mim, sinceramente. A gente vai ver aqui que na verdade, os 5 princípios básicos estão entrelaçados. Muito entrelaçados. A gente vê que a imortalidade da alma, vocês vão falar depois, está diretamente ligada. Uma das provas da imortalidade foi que a Rosa já apontou, que é a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos. Eles vêm nos dizer que estão vivos, né? Mas antes disso, eu gostaria que a Rosa falasse sobre a reencarnação. E a reencarnação também mostra a Deus, mostra uma coisa liga a outra. Mas especificamente a reencarnação, Rosa. Claro. Da onde vem as crianças que morrem logo após o nascimento? O que explica para uma mãe um filho limitado, deficiente desde a infância, outro brilhando de luz, inteligência e saúde? Aonde a justiça de Deus? Se nós tivéssemos sido criados no momento da concepção do nosso corpo atual, se não houvesse, além de uma causa, especialmente não houvesse uma finalidade nas nossas lutas humanas, nas nossas dores, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. A reencarnação é uma necessidade lógica daqueles que acreditam na existência de um ser superior. Se você acredita que esse universo inteiro tem que ter sido feito por um ser superior, você não pode acreditar que tudo que te acontece está ao livre-arbítrio dessa divindade que vai te castigar ou te premiar sem que você faça por merecer. Não é possível, não tem lógica. Portanto, a reencarnação, como a doutrina espírita explica, pelo menos para nós, não é? Explica as diferenças da sorte, principalmente a finalidade da vida. Toda luta humana, toda renúncia, todo aprendizado vai se acumulando ao longo dos milênios e nós somos herdeiros de nós mesmos. Criamos o nosso futuro pelas nossas opções, pelas nossas dificuldades vencidas, pelo empenho que temos em aprimorarmos. Inicialmente, forçados pelas forças externas a nós, que agem, nos empurrando para um e para outro lado, mas conscientes, aprendendo a direcionar, a fazer as escolhas
e a tentar também conquistarmos um equilíbrio espiritual que nos possibilite vidas mais tranquilas, mais felizes, né? Por merecimento próprio. Sobre a reencarnação, você estava falando das diferenças. Na sorte. Porque são amplas, não são só de um tipo, né? São diferenças físicas, são diferenças morais, intelectuais, morais, sociais. São uma série de incongruências que nós nos deparamos em relação ao grau de felicidade que não tem outra explicação. Somos herdeiros de nós. E como a Rose, só para enfatizar, né? Se nós acreditamos que existe um Deus, que esse Deus necessariamente, por ser criador de tudo, ele tem que ser absolutamente perfeito e bom e justo, não pode permitir que haja essas diferenças gratuitamente. Ninguém pode sofrer pelos outros, ninguém pode nascer de berço em desigualdade com quem quer que seja. A única explicação, e não é só nossa, dos espíritas, porque as religiões orientais, elas falam há milênios disso, muito antes de Allan Kardec. Fora os Allan Kardec não inventou, além de pesquisadores. Temos o Dr. Banerjee, Dr. Ian Stevenson nos Estados Unidos. Fernando Guimarães Andrade aqui no Brasil, já desencarnado. Pesquisam a reencarnação. Bom, nós vamos para o nosso intervalinho e voltamos já. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta, amigos. Nosso tema de livre de hoje falando sobre os princípios básicos da doutrina espírita. No primeiro bloco, a gente já viu aí com a Rose e o Gilberto a existência de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação ou pluralidade das existências, ou paligênese, segundo uma terminologia, né, usando prefixos latinos ou gregos, latinos eu acho. Bem, agora a bola volta para você falar sobre... Qual é o tema não, agora? é o Gilberto agora. Desculpe, agora é o Gilberto. Homens primeiro. A mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos. Gilberto, o que você resume desse princípio básico para nós? Wilson, Rose, como você tocou há pouco, né, Wilson, tudo se encaixa nesses princípios básicos, né? Se há a reencarnação, não tem como não haver a comunicação, porque não faria sentido, então, desencarnar e não se manifestar mais de uma forma ou de outra, né? E como a Rose colocou, os espíritos, eles nos dizem, através da comunicação, quer seja escrita, falada, ou de que forma que for, que eles estão aí. Eles estão em todos os locais, a todo instante, nos acompanhando, né, vendo, nos ajudando ou nos prejudicando, dependendo da nossa sintonia, da nossa vibração mental. E é muito difícil para as pessoas que não são espíritas entenderem isso, mas existem até algumas situações em que algumas religiões, me desculpe estar enfatizando isso, algumas religiões, mas é o que a gente vê. São as diferenças, São né? as diferenças onde diferenças. não acreditam na comunicação, mas no entanto está lá um pobre coitado recebendo um espírito que eles dizem ser o demônio. O que é isso? Não é mediunidade de quem está tendo esse transe? Numa mediunidade doentia, Doentia, né? que não é bem tratada, não é bem aceita e que não é entendido. O trabalho é o mesmo. É lógico que depois de um determinado momento, como diz, o demônio sumiu do corpo. Lógico, o espírito, depois de um tempo, ele se afasta mesmo. Então, e um detalhe importante que é bom até para quem não é espírita, que quando se fala em mediunidade, dá essa ideia de que é só a comunicação.
através do médium, mas há esse intercâmbio também no nosso dia a dia, através do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas atitudes. A todo instante nós estamos tendo comunicação assim com o mundo espiritual. E o que Kardec colocava, não é? É o que ele dizia na introdução do Livro dos Espíritos. Dizia, se nós amamos alguém, né, nos interessamos pela pessoa, estamos apenas invisíveis para ela, perdemos o corpo físico, mas continuamos vivos. Não vamos tentar, podendo estar em qualquer lugar, chegar até perto dela? Se nós a amamos, claro que sim. Estando ao lado dela, não vamos procurar um meio de nos comunicarmos com ela, se for possível, se existir? Claro que sim. A mediunidade, o quinto sentido, né, da humanidade, que está a aflorar já com mais popularização, sexto sentido da humanidade, tem razão. Significa o quê? A nossa possibilidade de vencer a barreira da morte. Os nossos amados continuam vivos, podem conversar conosco eventualmente quando é permitido, nos dão notícias, nós mesmos com o tempo e com o estudo podemos receber notícias diretamente daqueles que partiram antes. Que consolo para uma mãe ter notícia do filho. Os espíritos nos dizem, quando você não está bem, principalmente à noite, ao deitar para dormir, faz uma oração em prol daquele espírito que você teve mais afinidade, uma mãe, por exemplo, que já desencarnou, né? Um pai. Então peça ajuda, nós os atendemos. O que é isso? Esse é intercâmbio que existe, isso é a mediunidade. Família não acaba, porque o corpo grosseiro, né, se decompôs de um deles. Para nós não é novidade nenhuma, a gente fala isso aqui, é um princípio básico, porque a gente estuda. Nós, eu digo com a gente, nós espíritos estudamos longamente, através da abertura, da picada que Allan Kardec fez. O que não é mérito, é responsabilidade e dever de aplicar. O que a gente coloca aqui, que isso não precisa, não tem mais o que ser provado, já está amplamente provado. Não só nessa mediunidade subjetiva, que é de alguém falar com a voz natural do médium e alguém desconfia, mas ele fala igual, usa até a terminologia às vezes parecida com o que o médium usa no dia a dia, ou ele escreve, isso pode ser só do médium, mas só que há provas muito mais contundentes, quando nós falamos aqui em outros programas, um bem recente, por sinal, sobre a transcomunicação instrumental, onde os espíritos se comunicam através de aparelhos. E daí a interferência mediúnica somente no fornecimento do ectoplasma, da energia, que vai dar sustentação para que aquele espírito se manifeste. Então, isso aí é um capítulo muito maior do que a gente está colocando aqui de uma maneira muito reduzida. Agora, Rosa, para fechar, falta o quinto princípio, né? Que é a pluralidade dos mundos habitados. Esse era novidade, né, ao tempo de Kardec e do Livro dos Espíritos, 1857. Hoje, né, nós aprendemos praticamente na escola. O nosso universo observável, que é da luz que consegue chegar até nós, de 13,800 bilhões de anos atrás, porque o resto do universo a gente não consegue enxergar ainda. Ele tem bilhões de galáxias, como a nossa Via Láctea, algumas muito maiores. Na nossa Via Láctea, que é a nossa moradia mais próxima, a nossa galáxia, temos bilhões de sistemas como o nosso Sol, com vários planetas. Seria possível pensarmos na inteligência e na majestade de um Criador, que de todo esse universo imenso, dedicasse ao surgimento da vida inteligente só nesse grãozinho de poeira que circula um Sol de quinta grandeza num subúrbio distante de uma das galáxias do universo? Não seria. Carl Sagan, né, quando mandou a Voyager pelo espaço afora, um dos autores do projeto, conseguiu que a NASA se convencesse a virar as antenas dela quando ela chegou nos anéis de Saturno e tirasse uma foto da nossa Terra. Nós somos um grãozinho minúsculo, invisível até do nosso própria beirada do nosso sistema solar. Não seria lógico, ante a dimensão da inteligência e da grandeza divina, que fôssemos o único planeta habitado. A própria ciência se dedica a buscar sinais de vida inteligente lá fora e é considerado matematicamente, né, plausível
determinado praticamente que existam outros mundos habitados. Os espíritos nos dizem que existem, que a humanidade, né, não se circunscreve ao nosso mundo aqui ainda primitivo, mas que temos inteligências em grau superior já de evolução e mundos ainda iniciantes, como a Terra foi no passado. E os espíritos reencarnando vão inclusive passando de um mundo para outro no seu processo evolutivo, se eles se adiantam mais rapidamente que a média da humanidade de onde se originaram, mostrando a inteligência divina agindo pelas leis naturais de todas as formas do nosso universo. Gilberto, quer fazer alguma observação final? Não, só complementando o que a Rose falou, a prepotência de algumas pessoas é a coisa assim incrível, né? Imaginar que somos os únicos e ainda seres praticamente inferiores. Rose, um apanhadinho de 30 segundos sobre os 5 princípios. Importância disso. O que os princípios básicos, que são um apanhado geral, né, dos pontos filosóficos mais importantes da doutrina espírita, nos indicam? Uma grande harmonia na criação divina que nos fez espíritos imortais, com possibilidade de reencarnarmos para que tenhamos um aprendizado e o mérito do nosso próprio processo evolutivo e a liberdade de escolher que ele nos dá é condicionada e modelada pela experiência que vamos tendo em cada reencarnação, e em nosso processo de crescimento, de sabedoria, de amorosidade. Vamos ampliando os nossos laços familiares e espirituais para que sejamos um dia, na grande glória do universo, né, a grande família da amorosidade, do entendimento, da sabedoria, servindo também um dia, né, a glória da criação. Muito bem, nós ficamos por aqui com o nosso tema livre, tem ainda o quadro Espiritismo Responde, e nós voltamos na próxima semana. Não perca o nosso programa, no mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário. Nós traremos outros temas aí muito importantes para serem debatidos aqui à luz da doutrina espírita. Até mais. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Em vários momentos da vida sinto uma dúvida em relação a qual caminho tomar. O que posso fazer quando passar por momentos como esse? A dúvida do telespectador é: estou no meio do caminho com um dilema. Não sei se sigo por aqui ou por aqui. O que eu posso fazer? Como tomar a melhor decisão? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, já na resposta, quem responde é Santo Agostinho. E num determinado trecho, Santo Agostinho coloca para a gente: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, e aí ele dá algumas dicas do que a gente pode fazer. A primeira dica: quando estiver indeciso sobre o valor de uma ação sua, pergunte como a qualificaria se fosse praticada por outra pessoa. Não sei se eu faço isso. Então pensemos, se for uma outra pessoa fazendo isso, o que eu acharia? Eu iria gostar ou não iria? A segunda dica de Santo Agostinho é: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, inclusive os vossos, agora entre aspas, inimigos, que muitas vezes Deus coloca ao nosso lado para que nós sejamos advertidos com maior franqueza. Aquelas coisas que muitas vezes nossos amigos não têm coragem para nos falar. Os inimigos, né, entre aspas, inimigos, falam isso para a gente. Então, com muito equilíbrio, muito discernimento, escutemos as outras pessoas. E a terceira dica de Santo Agostinho é: consulte a consciência, realize um balanço do que é certo e o que é errado. E essa é uma grande dica que é muito coerente até com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta nessa questão: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na nossa consciência. Então, na nossa consciência temos a lei de Deus, imagine, precisamos consultar mais a nossa consciência antes de fazer as coisas.
Ainda complementando Santo Agostinho, podemos passar uma quarta e uma quinta dica. A quarta dica: se precisar de uma referência, pensemos o que Jesus faria em meu lugar. Com certeza eu vou saber por qual caminho trilhar. E a quinta dica é: esta ação me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? Sempre que estiver ligado a virtudes, a valores, me aproxima. Sempre que estiver ligado aos meus defeitos, aos meus vícios, às minhas vicissitudes, isso me afasta de Deus. Precisamos desenvolver também o nosso esforço e a nossa vontade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? O detalhe dessa pergunta está na palavra sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, é sempre, em todos os momentos da vida, seja nos momentos de oportunidade ou de adversidade. E a resposta dos Espíritos é um baita de um puxão de orelha para nós. Dizem eles: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Podemos destacar desta resposta duas palavrinhas: esforço e vontade. Será que o nosso esforço para ser uma pessoa melhor não poderia ser maior? Será que a nossa vontade de ser uma pessoa melhor não poderia ser maior? Pensemos nisso. E também, além do nosso esforço e da nossa vontade, precisamos desenvolver a nossa fé. Muitas vezes estamos presos a dúvidas, a dilemas, não sabemos por qual caminho seguir. Mas nós conhecemos os ensinamentos do Mestre Jesus e se a nossa fé for verdadeira, a gente não vai titubear. A gente vai saber exatamente por qual caminho seguir, se pelo caminho da porta estreita ou se pelo caminho da porta larga. Precisamos desenvolver a nossa fé verdadeira. Está aí, telespectador, está aí, internautas. Precisamos desenvolver esforço, vontade e fé. Essas são as dicas. Continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa
e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.